Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, mas estou morrendo de saudade de vocês. Mas sigo aqui, firme e forte aí nessa quarentena, né? Importante. E eu acredito que vocês aí também, né? Estamos aqui nos descobrindo, né? Novas habilidades. Olha a pro aqui de youtuber. Ai, que interessante. Vocês também descobrindo novas habilidades, né? Descobrindo o quão capazes vocês são de desenvolver o estudo de vocês com o auxílio da Pro de longe, mas a maior parte sendo desenvolvido por vocês mesmos, e isso é muito bom, né? Mas enfim, vamos hoje começar a nossa aula de história. E eu estava pensando essa semana, olha que interessante, gente, nós estamos vivendo um momento histórico que vai ficar marcado na história da humanidade. Olha que fantástico isso, né? Você fazer parte de um momento histórico. Todo o mundo hoje está passando pela mesma situação. As experiências são diferentes, cada uma está tendo a sua, está descobrindo a sua, né? Mas todos estamos passando pelo mesmo momento. É um momento onde todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo o mundo mesmo, todo o planeta, parou de uma certa maneira, né? É, parou-se o tempo, né? O tempo do trabalho, daquela correria diária, a rotina, né? O tempo em si não, porque o tempo não tem como parar, mas essa rotina que todo o planeta, todo mundo tinha, ela teve que ser modificada e isso vai ficar para a história. E eu estou fazendo parte dessa história, vocês estão fazendo parte dessa história, isso é fantástico. Né? Hoje nós estamos aí vendo, por exemplo, no caso dessa semana aí, vamos ver diversos povos e diversos calendários. Aí você fala assim, nossa, Pro, mas isso já faz tanto tempo que aconteceu e estamos vendo até hoje. Agora imaginem vocês quando essas pessoas no futuro estiverem vendo e estudando o que nós estamos vivendo hoje. Quando daqui a 10, 15, 20, 30 anos vocês puderem contar para os filhos, para os netos de vocês, o que vocês viveram hoje, né? O que o nosso país, a nossa cidade, o mundo como um todo viveu, como foi, como aconteceu, como viviam as pessoas naquela situação, enfim, e eu acho isso fantástico. Eu estava pensando essa semana sobre isso, e é bacana a gente ver por esse lado, né? Eu sei que é um momento difícil, de muita tensão, de muita cautela, de muita paciência, mas também de muita reflexão, né? Acho importante que nós possamos fazer esse tipo de reflexão e se dar conta de que nós estamos fazendo parte de um momento histórico é fantástico, né? Mas enfim, vamos lá. Semana passada, vocês receberam aí um cronograma e vocês viram o capítulo 3 que falava exatamente sobre isso, sobre o tempo, né? O tempo e as atividades humanas. Olha que interessante, parece que veio bem a calhar, né? Como que é esse tempo? Como que era aproveitado esse tempo? Como eram as atividades humanas do povo daquela época? E tudo isso vocês puderam observar aí na unidade anterior. Então a gente pode observar que naquela época eles tiveram a necessidade de marcar esse tempo, né? Que foi quando começaram a surgir aí os relógios, né? O relógio solar,
o tempo da colheita, né? O tempo do plantio. E o mais interessante é entender que toda essa movimentação desses povos aí, eles tinham o quê? O que eles tinham como referência? Eles tinham a natureza, né, como referência. E aí, com o passar do tempo, nossa, o tempo está bem presente, né, na nossa aula, no nosso dia, na nossa realidade hoje. Nós tivemos aí uma outra necessidade, né? Como registrar esse tempo, além do calendário, ou do calendário não, desculpa, gente, além do relógio, por exemplo. Aí nós entramos aí no capítulo 4, que vai falar sobre os diversos povos e os diversos calendários. Então, continua o quê? A base nas crenças desses povos que eles tinham, o que eles acreditavam, na natureza, né? E na religiosidade. Então, tudo isso entra para que eles possam montar o seu próprio calendário, né? Então, nós temos aí os hebreus que criaram um calendário que tem início no momento em que teria ocorrido a criação do mundo por Deus, de acordo com a sua crença. Aí nós temos os romanos, que viveram na Europa a partir de 2.700 anos atrás e criaram um calendário que tem início no ano em que teria ocorrido a fundação da cidade de Roma. Então, cada povo daquela época teve uma necessidade, e em cima dessa necessidade eles criaram um calendário deles. O bacana desse conteúdo é que a gente consegue fazer essas comparações, porque nós temos diferentes povos e diferentes calendários, né? Lembra que eu expliquei para vocês na sala o que significava a sigla AC e DC? AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Por quê? Porque os cristãos eles criaram um calendário que se inicia no ano em que Jesus Cristo teria nascido. E esse calendário é um dos mais utilizados no mundo atual. Por isso que às vezes a gente vê ou no livro, ou se vocês verem em alguma reportagem, ou alguém falando, em 1700 antes de Cristo. Então vocês já entendem que isso aconteceu antes do nascimento de Cristo. Ou, isso aconteceu, por exemplo, o nosso calendário, ele se baseia, ele foi feito o quê? Depois de Cristo. Então, hoje nós estamos em 2020 depois de Cristo, né? Então, é bacana para a gente começar a entender um pouquinho sobre como é importante, mas como se iniciou tudo isso, né? Nós temos aí o calendário maia, também é um povo que foi bastante importante, né, para a civilização. E como que era esse povo, né? Então, os povos que viviam no continente americano em diferentes tempos criaram seus calendários, né? Os maias, quando eles criaram o calendário, eles tinham eles criaram uma profecia, digamos assim, que no dia 21 de dezembro de 2012, o mundo iria acabar. E olha que interessante, nós estamos, né, hoje em 2020, na época, quando nós estávamos no ano de 2012, as pessoas começaram a se questionar se essa profecia realmente aconteceria. Aí você fala, nossa, a história não é importante, a história já passou, não sei por que eu tenho que entender ou aprender a história. Mas olha que interessante, em 2012 as pessoas se perguntavam se de fato isso iria acontecer, porque muitas pessoas acreditavam nisso, né? Será que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro? Será que
o que eles previam vai acontecer. Então gerou-se aí toda uma comoção para as pessoas poderem ir atrás de pesquisar quem eram os maias, por que que eles fizeram essa profecia e enfim. Então é algo bem interessante. E o material, ele traz um pouquinho sobre quem eram esse povo, quem era esse povo, né? Aí nós temos também o calendário, que é o que nós utilizamos, né? Que é o calendário gregoriano, né? Por que gregoriano? Esse calendário, ele foi desenvolvido pelo Papa Gregório, por isso esse nome, tá? E assim como os povos antigos, ele também é um calendário solar. Então ele respeitava o quê? O ciclo do Sol. Então, ó, é um calendário solar que leva em consideração o ciclo solar, né, que tem 365 dias mais 6 horas. Mas e aí, o que a gente faz com essas 6 horas? É onde entra o ano bissexto. Então, há 4 anos nós não temos um ano bissexto. Essas horas elas se acumulam e a cada 4 anos nós temos um dia a mais. Então, o ano, naturalmente, ele tem 365 dias, certo? E aí, no ano bissexto, ele tem um dia a mais, no caso, no mês de fevereiro. E olha que interessante, né? Então, vocês vão poder observar isso também nesse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo bem gostoso para estudar e para pesquisar também. Aproveitem aí que vocês estão em casa e busquem aí, pede o auxílio do papai ou da mamãe, quem estiver aí com vocês, e busquem mais sobre esse assunto. É algo bem interessante, que hoje faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, por que não entender como tudo se deu, como tudo aconteceu, quem foram as pessoas responsáveis por essa criação, né? Mas eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito longo, desculpa. E queria poder estar conversando com vocês, ouvir vocês também, o que vocês entendem sobre, mas logo nós estaremos todos juntos novamente. Aquela bagunça gostosa, né? Fiquem bem, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo de história, de geografia, de português ou de qualquer outra matéria, tá bom? Não hesitem em perguntar. Então, pede aí pro papai e pra mamãe que tem acesso ao ClassApp, passa a pergunta para Isabel e a Isabel repassa para nós. E aí a gente responde e vocês não ficam aí com essa dúvida, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de resolver todas essa, essas questões aí do material, tá bom? Um beijo, tô morrendo de saudade, até a próxima aula.